Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre vários assuntos. É um vídeo mais longo, tem bastante tópico interessante e eu vou abordar ele de uma forma um pouco diferente. Como são muitos assuntos, eu não vou trazer uma parte teórica introdutória, eu vou fazendo aqui com vocês e vou explicando cada etapa. Assim a gente vai desenvolvendo, praticando e aí no momento que for necessário explicar algum conceito, eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Para começar, imagine que você está lá trabalhando na sua empresa e chega o seu chefe e pede para você criar um serviço web simples, com Spring, tá? Então, o que é que você faria aqui? Você vai criar um serviço Spring. Então, vou selecionar aqui as opções para criação, vou colocar aqui o nome do pacote. Vou chamar esse carinha de serviço seguro. Vai ser um jar, Java 21. E aqui eu vou colocar o Spring Web, porque a gente vai fazer um web service. Selecionei a pasta de geração do projeto e coloquei o projeto aqui. Ao invés de abrir o projeto, eu vou abrir a pasta completa, porque a gente vai ter outros projetos aqui dentro. E aqui no nosso serviço, a gente vai colocar aqui um controller para inicializar esse serviço. E a gente vai criar uma classe aqui, controller, ou resource controller, onde a gente vai ter um método get, então get resource. Ele não vai receber nenhum parâmetro, então a gente pode tirar isso aqui, e ele vai retornar um string aqui, resource, e aqui ele vai responder ao caminho resource. É isso. Então, se a gente executar esse cara aqui, iniciou. E se a gente acessar aqui o localhost 8080/resource, a gente vai ter o recurso aqui. Então, simples, né? Essa demanda aqui você mata rapidamente. Só que, o que vai acontecer aqui? O teu chefe vai pedir para você não deixar esse serviço aberto. Ele quer que você proteja o acesso utilizando um JWT. Então, a ideia é que a gente receba um JWT aqui e se o JWT for informado, aí eu retorno as informações sobre ele, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas mudanças no projeto. Então, para atender esse requisito, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma biblioteca do Spring que vai ajudar a tratar essa questão do JWT, que é a biblioteca Resource Server do OAuth. Todo servidor que disponibiliza recursos, ele é capaz de avaliar se um JWT é válido ou não, se um token é válido. Então, eu vou selecionar essa dependência, vou fazer a mudança aqui no projeto, e agora o que eu vou poder fazer? Always. Ver se deu algum problema aqui. Ele colocou essa dependência aqui, né? Por algum motivo. Eu vou tirar aqui, vamos corrigir isso aqui. Cadê as dependências? Estão aqui. Vou colar essa aqui. Agora sim, tá tudo certinho. Então, beleza, coloquei essa dependência. E aqui, para que esse serviço aceite um JWT, a gente vai injetar um objeto JWT do Spring Security OAuth aqui. E para injetar ele automaticamente, com base no cabeçalho da requisição, a gente vai usar uma notação Authentication Principal, tá bom? E aí, a partir dela, a gente pode vir aqui, criar um String Builder e ir construindo as informações que a gente quer retornar no nosso serviço. Então, aqui a gente pode adicionar o token que foi enviado, os headers desse token e as claims associadas ao token, que são basicamente aqueles dados que a gente coloca a respeito do usuário, podem ser roles, pode ser várias coisas. E finalmente uma mensagenzinha que a gente vai ter disponível. Então, qual é a ideia? Se eu subir esse serviço agora e eu tentar acessar aqui, eu tenho que ter permission denied.
acesso negado. E aqui ele está pedindo para eu autenticar com o usuário e senha, ele enviou para uma tela de login que o próprio Spring Security manda. Mas o que a gente vai fazer, na verdade, é utilizar um autenticador externo. Por isso que a gente colocou a dependência do OAuth. A ideia do OAuth é que você terceirize essa autorização para o dono do recurso. Então, aqui nesse meu serviço, eu vou terceirizar essa autorização para o Keycloak. Você pode ter sugerido aí para o seu chefe essa alternativa, que é bem válido. O Keycloak, eu já falei sobre ele no canal, vou deixar até um vídeo aqui para vocês, caso tenham interesse. Então, vou colocar uma propriedade Spring Security OAuth 2 Resource Server JWT Source Server JWT JWK7URI. Ou aliás, eu vou colocar Issuer URI, que é o emissor desse token. O emissor desse token vai ser o Keycloak, que a gente ainda vai configurar aqui. Então, o Keycloak vai rodar localhost, no nosso caso. Eu vou ter um Helm master, e é esse Helm que vai ser responsável pela geração do token. E agora, se eu receber um JWT aqui, o que vai acontecer se eu subir aqui esse serviço? Agora o servidor de recursos espera receber esse token, e aí se eu tentar acessar aqui direto, na verdade está dando um 401, vou mostrar aqui via terminal. Se a gente fizer um HTTP aqui para 8080/resource, a gente vai observar 401 porque eu não passei nenhum token aqui de acesso. Então eu vou bloquear o acesso. E agora a gente já conseguiu construir mais uma camada aqui na nossa aplicação. Então, estamos indo bem. Depois disso, o teu chefe diz, olha, o servidor está pronto, a disponibilização do recurso está ok, gostei, mas a gente vai precisar de um front-end. E esse front-end vai ter que gerar esse token de alguma forma, vai ter que ter um token e vai fazer esse acesso ao resource server, ao security service, de forma segura. Então, agora a sua próxima tarefa é fazer isso aí. Ok? Então, o que a gente poderia pensar para esse desenho aqui? Quando a gente faz a autenticação e a autorização com front-end, a melhor estratégia hoje, que a gente tenha mais segura, é fazer com o conceito de BFF. Ou seja, no lugar do cliente, que vai fazer as chamadas aqui convencionadas pelo OAuth, ser o front-end, que é um cliente público, a gente vai usar um cliente privado, que vai ser o nosso BFF. Ele vai estar do lado do servidor e, portanto, suas credenciais vão estar protegidas. Se você ainda não entende OAuth e OpenID, eu já fiz uns vídeos aqui para o canal, eu vou deixar cards aqui para você dar uma olhada. Voltando aqui, a gente vai precisar agora criar um front-end para disponibilizar esse serviço e também um BFF. E o BFF que a gente vai utilizar é o Spring Cloud Gateway. Então eu vou criar primeiro aqui o BFF. Vamos criar um projeto novo do Spring Java Juliana Bezerra. O nome do projeto vai ser Gateway. Vai ser um jar, Java 21. E aqui a gente vai colocar o Gateway do Spring. Eu vou escolher a opção reativa. E esse Gateway, que é o BFF que a gente vai usar, ele vai ser um cliente OAuth. Então tem uma dependência chamada Client OAuth. Aliás, OAuth Client, que vai ajudar muito. Então eu vou selecionar essa opção aqui e vou dar Enter. Vou gerar esse projeto. Agora sim, projeto gerado. E a gente pode começar a trabalhar com ele. O que a gente vai fazer primeiro é criar um arquivo aqui, application YAML. Então aqui nos resources eu vou renomear esse cara para, no lugar de ser properties, ele ser um YAML. Tá bom? Eu vou colocar inclusive uma porta aqui. Vamos colocar aqui um server port 8081 ou 8000. Vamos colocar 9000. Aqui no gateway a gente vai colocar, vamos trocar aqui essas propriedades para ficar no formato YAML. Então o formato YAML é esse. A gente vai colocar uma porta 9000.
9.000 eu coloquei lá, né? 8.000. Certinho. E aí esse gateway aqui, ele vai ter algumas propriedades do security. Então eu vou ter uma propriedade security, OAuth 2, client, e aqui eu vou informar as credenciais de registro desse meu cliente OAuth. Quando a gente fala de cliente OAuth, a gente está falando de um identity provider também. A gente vai ter que acessar um emissor de tokens, um cara que tem as identidades que a gente precisa e que gerencia tokens. E esse cara vai ser o Keycloak. Aí aqui a gente vai colocar todas essas credenciais. Então eu vou ter um client ID, eu vou ter uma client secret, eu vou ter escopos do OAuth e eu vou ter uma redirect URI que faz parte do fluxo do Grant Type Authorization Code. Tudo isso é necessário informar. E o provedor desse registro aqui que a gente vai usar vai ser o Keycloak, que vai estar apontando para um issue URI que a gente já viu qual é. Nesse caso, é essa mesma que o resource está apontando. Assim, eu vou gerar o token por esse emissor e o resource vai apontar para o emissor que eu usei. E aí vai funcionar tudo perfeitamente. Ok? Então, para a gente gerar isso aqui tudo, a gente precisa de um Keycloak em pé. E isso a gente vai fazer com o Docker, claro. Não vamos instalar nada na nossa máquina. Então eu vou usar um comando Docker bem simples para a gente rodar esse Keycloak. Eu vou voltar ali pro terminal. Vou colocar aqui o comando. Esse Keycloak vai rodar na porta 8080. Então eu vou deixar ele rodando aqui. Vou até rodar em modo de teste. Tá? Opa! Não aqui, né? Eu acho que é lá no começo, Docker run -d. Agora sim, se a gente der um Docker PS, a gente vai visualizar que o Keycloak está rodando. E agora lá no navegador, a gente pode vir aqui, ó, e acessar no 8080, quando subir, claro. Acho que vai demorar um pouquinho. Vamos conferir se tá ok. Agora foi, a gente vai acessar o console de administração, onde eu tenho por padrão um usuário com senha admin e username admin. Vou dar Enter, e aqui eu vou ter informações desse Helm aqui, que é o master, que eu até apontei lá no issue para vocês. Então esse é o Helm padrão que já vem criado. E aqui dentro do Helm eu tenho vários clientes registrados. A gente quer criar um cliente novo. Então eu vou clicar aqui, a gente vai criar um cliente do OpenID, que é uma especialização do OAuth, traz informações de identidade também. Isso é bem importante. E aqui a gente vai colocar Spring Boot SPA, OAuth SPA, vamos colocar assim, como Client ID. Beleza? Next. A gente vai habilitar a autenticação de cliente para ter um modo aqui de acesso confidencial. Eu vou tirar os outros fluxos. Esse Standard Flow é o fluxo do Authorization Code. Então é ele que eu quero. Vou dar Next. E aqui a gente tem que colocar as URIs de direcionamento que vão ser aceitas, porque no fluxo code a gente tem o envio desse code. E aí, para que seja enviado para quem iniciou a requisição, para a gente ter certeza, a gente tem que dizer qual é o URI que vai tratar isso aqui, vai tratar esse code. E nesse caso a gente vai colocar um URI do front-end. Vai ser uma URI chamada localhost 3000, que a gente vai rodar nosso front-end aqui, /callback. Então é muito comum a gente fazer isso, tá? Em produção, a gente cria um callback no nosso front-end, no nosso SPA, que vai tratar essa questão do code, e no final a gente conclui o fluxo obtendo o access token, certo? Então é isso. A gente vai salvar esse cliente. Quando a gente salva, são geradas algumas credenciais. O nome do client ID é esse aqui. Então eu já posso preencher lá na minha aplicação. Vou colocar aqui, ó, Client ID. E a Client Secret é essa aqui que a gente pode copiar. Então vamos voltar aqui. Client Secret. Os escopos normalmente costumam pelo menos ser os padrões, que é o OpenID, o e-mail e o profile, eu acho.
São esses 3. É isso mesmo. E eles são separados aqui por vírgula. Então, vou colocar uma vírgula aqui. Tá bom? Então, são esses 3 escopos de acesso. Eles vão dar permissão em relação aos dados do OpenID. A redirect URI tem que ser aquele mesmo callback que eu cadastrei. Então, eu vou colocar aqui, ó, localhost 3000/callback para bater com o valor que está lá no Keycloak. E é isso. Já está pronta essa parte da integração do Client OAuth. Então, agora, quando o meu SPA iniciar ali o fluxo de login, quem vai fazer essa obtenção do token de acesso vai ser o meu BFF, que nesse caso é o Spring Cloud Gateway. Não vai ser o SPA em si, vai ser o BFF, vai estar tudo server-side. Finalmente, quando eu concluir esse fluxo, eu vou ter um token de acesso, mas aí o gateway ele vai continuar existindo como BFF para receber a informação da sessão lá do SPA e repassar o respectivo token para o servidor de recursos. Então, eu ainda preciso colocar aqui as informações sobre esse roteamento do gateway. Então, aqui eu tenho uma propriedade cloud para isso, gateway. Eu vou ter rotas que eu posso cadastrar. E aí eu vou poder colocar aqui a rota do resource, que vai responder, que vai redirecionar todas as requisições para essa rota. Vão ser redirecionadas para o HTTP, localhost resource, localhost 9000, foi essa a porta que a gente colocou. Para que essas requisições sejam direcionadas, eu vou colocar um predicado, que nesse caso vai ser o path, e eu vou aceitar o path resource. Então, todo mundo que vier /resource vai ser redirecionado para esse servidor, para esse serviço aqui, tá? E, finalmente, quando eu redirecionar, eu tenho que passar as informações da autenticação. Lá no SPA, a gente vai ter um cookie de sessão. Quando a gente faz essa autenticação server-side, a gente gera para o front-end um cookie. E esse cookie fica lá no gateway em memória dentro de um mapa. Então, eu vou ter a correspondência do cookie e do JWT respectivo a ele. Então, aqui a gente vai precisar pegar esse filtro, esses filtros que a gente tem aqui prontos do Spring Cloud Gateway e utilizá-los para fazer esse repasse do gateway para o servidor de recursos. Então, o SPA não vai acessar nem manipular esse token diretamente. Ele vai chamar o gateway, que vai receber esse cookie de sessão, cookie a gente sempre vai ficar mandando, né, automaticamente. É o gateway que gera esse cookie, inclusive, o nosso BFF. E aí eu vou pegar, a partir desse cookie, o token respectivo e mandar. Isso é o que a gente chama de relay. E por isso existe um componente aqui de filtro chamado token relay, que é um componente do Spring Cloud Gateway. Então, ele já vai fazer isso pra gente automaticamente. Beleza? Então, beleza. Terminamos aqui a parte do Gateway em relação às suas propriedades. Mas agora eu vou ter que ter uma classe de configuração de segurança aqui para fazer umas customizações. Então, vou criar aqui uma security config.java. Essa classe, ela vai ser uma classe de configuração e também ela vai habilitar aqui o Web Flux Security para eu sobrescrever os valores, as configurações padrão. Aqui não está reconhecendo porque eu vou ter que reiniciar, olha só. Às vezes o VS Code dá isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Vamos limpar aqui o workspace. Reload and delete. Agora sim. Tá carregando aqui o projeto. Agora sim, deixa eu colocar aqui o package. Agora foi. Importar aqui os valores. Agora sim deu certo. Então, vou fechar aqui. Nessa classe, como eu falei, a gente vai customizar algumas coisinhas. Então, a gente vai, para isso, criar um bin que vai configurar uma security web filter chain, tá? Security web filter chain. E ele vai configurar a partir de um objeto server HTTP security. É importante enfatizar que isso aqui pode mudar se você não usar o gateway reativo.
os objetos são diferentes. Então, se liga nisso sempre, que dependendo do projeto de gateway que você usar, se for um gateway MVC, você não vai ter esses mesmos tipos aqui configurados para o BIM, certo? Então, vamos primeiro fazer aqui a configuração das autorizações. Então, eu vou colocar Authorize, Exchange, aí eu tenho uma conf aqui. Vou pegar essa conf e vou casar ela através de expressões regulares de path, porque eu quero deixar apenas /login livre, aberto. Qualquer outra requisição, any exchange, eu vou colocar authenticated. Então, primeira configuração eu já fiz. Eu vou garantir que estou fazendo a segurança aqui a nível de gateway, protegendo todas as rotas, exceto a rota do login. Agora a gente vai configurar a questão do OAuth login. Então, vou colocar aqui o OAuth login, a gente vai ter uma conf. E nessa conf eu vou colocar algumas configurações aqui. A primeira vai ser um redirecionamento após a autenticação ser feita com sucesso. Então, vou colocar um Authentication Success Handler, que vai redirecionar para o front-end, que vai ser a minha página localhost 3000/profile que eu vou criar. Eu tenho uma página de perfil e essa página vai ser o alvo do redirecionamento. Então, eu vou redirecionar para ela. E para eu redirecionar para essa página, eu tenho que usar um componente aqui que vai receber esse valor como parâmetro, que é o redirect Authentication Success Handler. Tá? Então, passo ele dessa forma. É isso, eu poderia fazer outras configurações aqui, várias outras, mas eu vou deixar o projeto simples mesmo, pra gente não perder muito tempo com essas configurações de filtro aqui do Spring Security, que são bem chatinhas de fazer, eu confesso. Talvez esse seja um dos módulos mais complexos do Spring. Depois me deixem sua opinião a respeito. Agora, uma coisa que a gente deve fazer quando a gente estiver fazendo um fluxo de autorização, autenticação, é tentar colocar o maior número de camadas possíveis. E uma dessas proteções é utilizar o PKCE, ou PIX. E isso a gente pode fazer configurando uma Authorization Request Resolver. Então, aqui no conf, a gente pode colocar uma propriedade Authentication Request Resolver, Authentication, Authorization, na verdade, Authorization Request Resolver. A gente pode criar um BIM desse tipo, Authorization Request Resolver. Esse BIM receberia o nosso repositório de registro de clientes. A gente pode injetá-lo aqui, ele vai ser injetado automaticamente porque a gente está usando a dependência do Spring Client, do Spring OAuth Client, e a gente informou essa propriedade no nosso projeto. Então, eu vou ter um Reactive Client Registration Repository, já que a gente está usando reativo. E esse BIM aqui a gente pode criar esse componente, na verdade ele não precisa ser um BIM. E aí a gente faz a configuração aqui do PKCE, que seria basicamente isso aqui. Não vou entrar muito em detalhes, porque isso aqui é só código mesmo, meio verboso do Spring Security. O importante aqui, a gente tem que criar um Authorization Request Resolver do OAuth e colocar um customizador aqui para utilizar o PKCE. E com isso a gente já vai ter aquela camada a mais de enviar o código de desafio para garantir que quem sabe resolver o desafio é um membro da comunicação ali que está autorizado a receber essa request. Então é uma forma de enriquecer mais também a segurança das aplicações. Se quiserem que eu fale também sobre esse assunto, acho que pode ser um tema legal para um outro vídeo, caso contrário esse ficaria muito longo. Então eu vou colocar dessa forma, para simplificar. E aí, agora sim, eu acabei o gateway, acabei o que eu precisava fazer aqui a nível de gateway. Então, mais uma entrega aqui que você fez para o teu chefe. O que falta agora, na verdade está faltando uma coisinha, que é que a gente vai precisar de um endpoint para dar informações sobre um usuário logado. O OpenID convenciona como user info. Esse endpoint, dado uma sessão
uma autorização, ele vai retornar informações sobre esse usuário. Então aqui a gente vai ter um REST Controller no gateway mesmo. Vou colocar aqui o Profile Controller. Na tela de Profile a gente vai ter esse endpoint UserInfo sendo acessado. E aqui a gente vai retornar um mapa, porque eu vou colocar várias informações para o front-end, caso ele precise utilizar. Um mapa de string e objetos. Então vamos colocar aqui o UserInfo. Como parâmetros, eu vou injetar algumas informações aqui. Eu vou injetar, como a gente está usando OpenID, um OIDC user. E eu tenho que injetar com a anotação Authentication Principal. E eu vou injetar também o cliente OAuth que está registrado. Então, eu vou colocar aqui um objeto do tipo OAuth, Authorized Client. E ele vai ser injetado com a anotação Registered OAuth to Authorized Client. Agora, com esses carinhas injetados, eu posso adicionar algumas informações nesse meu mapa para o front-end usar. E aqui a gente vai adicionar essas informações. O token, que vai ser o ID token nesse caso. O OpenID trabalha com esse conceito de ID token, que é um token de identidade, perdão. E o Access Token, ele vai ser logado lá no Resource Server que a gente colocou. Então, aqui no Gateway, a gente vai logar só o ID Token mesmo, o nome do cliente e os outros atributos desse usuário OpenID, que são as outras claims que estiverem associadas a essa sessão. Ok? É isso. Agora sim a gente concluiu o UserInfo e podemos passar para o próximo passo, que é o front-end. Então, só falta dar cara para esse projeto aqui e ver o seu funcionamento. Então, pessoal, para o front-end, confesso que o front-end não é o meu forte, mas eu consigo me virar, né? Acho que todo dev back-end consegue dar seus pulinhos para fazer um front-end. Então, meu front-end não vai ficar bonito, não crie expectativas a respeito disso, mas vai ficar funcional. Eu vou criar aqui com o Node um projeto utilizando o Vite para criar um projeto React, ok? Vai ser um front-end com React. E aí vou até copiar aqui desse site, porque eu nunca lembro como é que é o comando para criar. Tem até o template, né, que dá pra gente escolher. Então vou copiar isso aqui, ó. Não é nem Node, é npm. Vamos ver o que ele me pergunta aqui. Need to install the add following packages. Yes. Project name, eu vou chamar de frontend SPA. Eu vou usar o React. Vou usar, Deus me livre, TypeScript. Eu vou usar JavaScript mesmo. É isso. Vamos acessar aqui. Vamos olhar aqui, na verdade. Ele deve ter criado o front-end aqui. Nessa pasta, perfeito. E tá aqui com os arquivos do projeto. Aqui no package, vamos dar uma olhadinha no que está sendo usado. Tem o React, o React DOM. Eu vou adicionar umas dependências. 2 dependências aqui. Então, vamos colocar aqui no terminal. Para isso, a gente vai rodar o comando npm install. E aí, eu vou colocar o Axios para fazer as requisições HTTP. E eu vou colocar o React Router DOM, que faz o roteamento entre as páginas. Então, a gente vai precisar dele também. Feito isso... Opa, vamos fazer de novo aqui, que não apareceu as dependências. Eu tô rodando no lugar errado, né? Eu tô na pasta raiz, ele vai criar, ó. Criou no lugar errado, rm-rf node modules. Vou remover esse cara daqui. Remover o package lock e remover o package JSON. Eu tenho que entrar no front-end SPA e fazer aqueles comandos, executar aqueles comandos que eu tinha executado antes. Instalar o Axios. Mas ele vai colocar aqui agora sim. E instalar o React Router DOM. Agora sim. Temos as dependências que eu preciso. E aí eu vou vir aqui na app.jsx. Vou tirar tudo isso aqui, ó. Tira tudo isso aqui, eu não vou ter estado nesse cara. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer apenas uma telinha com o botão login.
essa telinha aqui. Eu vou usar uma estilização do Bootstrap só para não ficar tão feioso aqui os componentes. Tem algumas classes aqui que vocês podem copiar. E aqui o que é importante destacar? Que eu vou ter um botão login que vai apontar para esse endereço aqui. Olha só. Localhost 3000 OAuth2 Authorization Keycloak. Ele está apontando para o front-end, você percebeu, né? Por que isso vai ser necessário? Porque num cenário de produção, esse aplicativo vai estar num Apache, num Nginx, num servidor de aplicação. E aí eu vou ter regrinhas de redirecionamento para fazer proxy reverso para serviços que estão na intranet. Então eu vou ter que ter uma regra para mapear esse cara aqui para o endereço do gateway. Isso a gente vai fazer lá no Vite Config. Dá para colocar umas regrinhas aqui. E a primeira regra que eu vou colocar é uma regra de proxy para que as requisições para esse endereço sejam redirecionadas para o gateway, que responde nessa porta. E aí, deixa eu fechar aqui a chave. Quando aquela requisição chegar, tá faltando uma chave. Vamos ver aqui, ó. Pá, fechei esse aqui? Não, falta fechar esse aqui, agora sim. E aí, quando chegar a requisição, ela vai ser redirecionada para o gateway e a gente faria o mapeamento, esse mapeamento aqui, no nosso ambiente de produção também. Seria bem parecido com isso aqui, numa Apache, num Nginx da vida. Quando essa requisição for feita, ela vai passar esse path completo, tirando um /gateway que tenha no caminho, caso a gente tenha convencionado lá no gateway, que ele tem um base path padrão. Então a gente pode remover também. Mas esse endereço aqui ele é importante, tem que ser esse aqui, porque é esse que a dependência do Spring OAuth Client vai responder para iniciar o fluxo de autorização OAuth. Ok, então agora que está explicado essa parte do login, vamos para o próximo passo. Vamos criar uma tela aqui de profile. Então eu vou criar aqui um profile JSX. Aqui a gente vai ter uma function, profile. E aqui a gente vai ter, um estado que vai conter as informações da seção do usuário. Então, aqui a gente vai ter um principal. A gente chama de principal no Spring também, né? E é um conceito que é utilizado para representar um sujeito. E nesse caso vai ser um sujeito autenticado. Então, a gente vai ter aqui um estado para guardar essa informação. E ele vai começar com um objeto vazio. A gente vai colocar um useEffect aqui para buscar as informações daquele userinfo. Então, quando eu fizer a autenticação do meu usuário, eu vou ser redirecionada para cá. A gente colocou um filtro lá no gateway para fazer esse redirecionamento. Olha só. Depois da autenticação com sucesso, ele vai para o /profile. E esse /profile aqui vai buscar com Axios na URL base HTTP, localhost, front-end aqui, ó, porta do front-end para ter um redirecionamento, userinfo. E aí buscando aqui, quando ele obtiver a resposta de forma assíncrona, eu coloco o resultado do corpo da resposta nessa variável aqui, principal. É claro que essa forma que eu estou optando por implementar aqui não é das melhores. Se você quiser guardar a informação do principal no local storage, por exemplo, faz mais sentido, já que aqui eu teria que ficar chamando toda vez esse userinfo em cada requisição. E aí não faz muito sentido, né? A gente ficar chamando o userinfo várias vezes. Então, logou, você já pode salvar essa informação no local storage e recuperar dele. Assim, a gente não faz inúmeros acessos no endpoint de userinfo. E finalmente a gente vai retornar a tela com os componentes aqui, HTML. Eu também vou fazer de forma rápida. Então vamos copiar aqui e vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. A maioria aqui é estilização, eu coloquei a estilização do Bootstrap também. Claro, gente, dá para reusar componente, dá para fazer um monte de coisa. O meu foco aqui não é o front-end, eu estou fazendo só para ilustrar como seria essa integração, até porque minha especialização é back-end. Mas já dá para ver, com esse código aqui, vai dar para ver tudo funcionando. Então eu vou ter uma telinha aqui que mostra essa questão do OAuth, que vai informar que eu tenho um botão aqui, recurso protegido, que vai permitir acessar o /resource que eu estava querendo expor através do gateway, e esse acesso vai ser a partir do gateway.
tudo de forma protegida. Aqui eu também vou ter informações do principal, que eu vou dispor aqui em LIs, na verdade. Então, todas as informações que eu vou retornar lá no gateway, olha só, que eu estou colocando aqui nesse mapa de atributos, no user info, eu vou expor aqui, porque elas vão estar no meu estado. Então, eu consigo mapear todos os valores aqui. Vamos exportar aqui o componente para poder usar. Perfeito. E a tela de profile está pronta. O que falta agora é a gente fazer o roteamento. E a gente vai fazer isso lá no main.jsx. Aqui, a gente vai utilizar um browser router, certo? Então, eu vou colocar aqui browser router, sei lá. Aqui a gente vai colocar as rotas. Isso tudo a gente está fazendo com o React Router, DOM. E aqui a gente vai poder mapear a rota a rota. Então, quando for acessado no meu front-end a rota barra, essa rota aqui, eu vou acessar o elemento, eu vou redirecionar para o elemento app, que é o meu elemento da home page que tem a tela de login, que tem um botão de login. Esse é a primeira rota. A segunda rota vai ser para o barra profile. E aqui a gente vai ter um elemento que vai ser o profile. Quando eu acessar a rota barra profile, eu vou redirecionar para o componente profile. É isso, a gente finalizou a parte do roteamento. Agora o que falta é fazer a configuração dos outros redirecionamentos. Que aqui a gente pode adicionar o redirecionamento dessa forma. A rota user info vai também passar pelo gateway. A gente também tem uma rota de resource, que a gente vai ter um botãozinho lá na tela de profile. Essa rota de resource também vai ser redirecionada para o gateway. O gateway, por sua vez, vai chamar o resource de forma autenticada. E vamos ter uma rota também de callback. Essa rota de callback, que foi cadastrada no Keycloak e no projeto do gateway, ela vai precisar ser redirecionada de volta para o gateway, para esse endereço aqui. Então, olha que interessante. Quando o Keycloak retornar o code, ele vai retornar para o front-end, que vai estar na internet, então faz sentido. O front-end vai mandar de volta para o back, porque é o back que nesse endpoint pede o token de acesso com o code do Authorization Code. E o back normalmente a gente deixa na intranet, a gente não deixa na internet, a gente deixa o front na internet. Por isso que é importante fazer esse redirecionamento pro SPA e não pro gateway direto. Então, por isso que a gente tem essa regra também, que quando chegar o callback aqui, a gente vai mandar de volta para o gateway tratar esse code e pedir o access token e, consequentemente, criar a sessão do usuário, que vai ser representada por um cookie lá no front-end. Então é isso, agora sim a gente concluiu e a gente já pode subir aqui os projetos. Vamos torcer para funcionar. Eu vou subir o Secure Service primeiro, que tem menos risco de dar problema. Deixa eu fechar aqui. Vamos subir o gateway agora. Vamos ver se vai subir com sucesso. Subiu. Nem tô impressionada. E agora a gente vai subir o front-end. Vamos colocar aqui no package uma porta 3000. Aqui. Acho que é menos. Porte 3000, assim? Acho que é assim. Vamos ver aqui, npm run dev. Ok. Vamos abrir aqui o meu navegador privado, localhost 3000. Deu problema. Nossa, peraí. Eu quero inspecionar. Eu não importei lá o routes. É aqui, ó. Routes e route. Todos são daqui. Agora eu acho que vai. Vamos ver aqui. Can find variable profile. Claro, né? Eu tenho que importar o profile também. Import.
profile. Será que vai agora? Não, acho que não importei certo, peraí. Tenho que importar profile, agora sim. From profile JSX. Agora sim. Não apareceu o meu botão. Claro, não retornei, né? Agora que vai. Agora sim, minha gente. Misericórdia. Esse botão aqui tá todo torto. Vamos tentar colocar um form aqui, depois desse cara. Com as classes aqui para ver se centraliza esse botão. Aí a gente desce aqui para o final. Será que melhorou? Enfim, estilização não é o nosso foco aqui. Então, vou apertar login. Quando eu apertar login, eu tenho que ser redirecionada para a tela do Keycloak, para autenticar esse usuário. Foi o que aconteceu, então eu vou logar com admin. E em tese, depois de logar, eu vou ser capaz de visualizar o profile desse usuário autenticado. Então, vamos logar aqui. E é claro que deu erro. Vamos ver aqui o que foi agora. Can't find variable use state. Eu não dei o import, provavelmente. Então, deixa eu até diminuir um pouquinho a fonte aqui. Use effect, use state. Agora foi, deixa eu fechar aqui. E vamos visualizar agora. Olha que legal. Eu tenho aqui o token, o ID token, que está muito grande. Vamos copiar esse token completo aqui para a gente ver. Eu vou copiar tudo aqui. Esse, em tese, seria o ID token. Certo? Então, copiei. Vamos abrir aqui um JWT.io. E vamos visualizar o que tem dentro desse token. É isso mesmo, olha só. Tem essas informações aqui. Então, dá para ver que o token vai expirar, inclusive, tá até com uma... Vamos mudar essa expiração. Vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar outra coisa para vocês. Primeiro, a gente já tá para ver, né, que tá visualizando tudo, que a gente realmente retornou as informações da sessão, fez o login com o Spring Cloud e agora eu vou acessar o recurso protegido, que é aquele outro serviço, através do nosso BFF. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, perceba que aqui no navegador a gente tem um cookie de sessão. Não temos JWT. Ninguém no front-end mexeu com JWT. Esse cookie está salvo em memória no gateway. E ele tem um JWT associado. Então, quando eu acessar esse recurso, o gateway vai chamar o resource server, fazendo o relay do token. E assim eu vou conseguir visualizar o recurso e os dados do token de acesso. Então, aqui eu tenho o token de acesso. É esse cara aqui. Ele é diferente do ID token. Tem outras informações, inclusive informações de roles aqui. E outras informações aqui do JWT que a gente tem. Inclusive o nome do usuário que acessou e o subject dele. Então aqui deu para ver que eu tenho tanta informação do Access Token como do ID Token. Se eu voltar para lá, eu continuo visualizando essas informações, inclusive das claims. Se eu pegar aqui esse Access Token, vamos pegar ele aqui, ó, e quiser acessar aquele Resource Server através de um seu URL, o que é que eu posso fazer? Sem usar o gateway diretamente. Eu posso vir aqui, fazer um acesso ao Resource Server. Vamos fazer com o seu URL porque é mais intuitivo de fazer. Então, posso colocar aqui, ó, um header, authorization, bearer, colo o token aqui, vamos fechar aqui, e se a gente executar, olha só, de fato deu 200 e ele retornou. Se a gente mudar esse token, a gente vai observar que ele vai dar 401 não autorizado. Então agora já deu para ver que o acesso por seu URL também funciona. O nosso serviço de recursos está protegido e aceita apenas JWTs válidos emitidos pelo Keycloak. Tudo bem? Só que eu quero mostrar mais uma coisinha para você. Eu vou entrar no Keycloak aqui. Localhost. E eu vou mudar o tempo de expiração desse token de acesso. A gente vai vir aqui nos clientes, vamos acessar o cliente que a gente criou, que é esse cara aqui. Aqui tem
um Advanced, e aqui no finalzinho eu tô com a opção de Refresh Tokens habilitada. E olha só que bacana. O Refresh Token permite que eu gere, quando acabar a sessão de um token de acesso, novos tokens de acesso. Então, posso informar aqui um token lifespan de 3 minutos. Epa! De 3 minutos. Vai ser o tempo de expiração. Eu vou salvar aqui. E agora, se a gente fizer um fluxo de autenticação, depois de 3 minutos o token de acesso vai mudar. Lembrando, isso aqui é para o token de acesso. O ID token não é usado para acessar os recursos protegidos. Ele é só usado para exibir informações do usuário. Agora, o token de acesso precisa ser renovado e ele tem que mudar aqui. Então, se a gente acessar agora, já mudou, inclusive, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar o fluxo novamente, para você ver que realmente funciona. Login, admin, recurso protegido. Ok, vou pegar esse token aqui. Se eu atualizar mais algumas vezes, dá para ver que não tá mudando. Ok, ele tá ok, não mudou. Eu vou colocar lá no JWT.io pra gente ver a expiração. O expiration tá para daqui a 3 minutos 37 e agora é 34. Então vamos esperar os 3 minutinhos para ver esse token expirar. Por enquanto, ele não vai mudar aqui, apenas quando passar os 3 minutos. Agora tá quase o tempo necessário para expirar. Vamos ver aqui, ó, vou atualizar. Opa, já foi o tempo. Então agora eu tenho um token novo, renovado automaticamente, utilizando o Refresh Token, e que dá para ver que ele tá com outra expiração, agora para 40. Então realmente está tudo funcionando. E por que esse Refresh Token funcionou automaticamente? Porque meu Identity Provider, que é o Keycloak, habilitou essa opção. E porque lá no projeto a gente colocou, olha só, esse carinha aqui, ó. Quando a gente usa o Token Relay no Gateway, a gente tem esse comportamento de verificar o token. Se ele tiver expirado, pedir um novo token com o Refresh Token, que foi retornado no fluxo de autorização dessa aplicação. Então a gente já tem tudo feito por baixo dos panos com o Spring OAuth. E aí a gente consegue entregar nosso projetinho completo com sucesso. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer um projeto bem mundo real. Isso aqui é um conteúdo realmente mais complexo, mas que eu bati muita cabeça para configurar, então eu trouxe aqui porque vai que você precisa fazer algo assim no trabalho, né? Já ajuda você a ter menos trabalho e menos dor de cabeça do que eu tive e conseguir sair do outro lado. E é claro, se valeu a pena, se você ficou até o final, se realmente teve um aprendizado da sua parte, me dá uma força, curte o vídeo, compartilha com os colegas, comenta o que você achou, fala um pouquinho da sua experiência, eu também gostaria muito de ouvir em relação a essa forma de fazer a autorização com o BFF. Continua assistindo os vídeos aqui no canal, vou deixar algumas sugestões para você que se interessa pelo assunto de segurança. A playlist do canal tá bem completa, daria um curso por si só, mas eu trouxe aqui de forma gratuita, esperando que ajude você a sair do outro lado em relação ao Spring Security, que, como eu já venho falando, é um dos módulos mais complexos do Spring. No mais é isso, espero te ver nos próximos vídeos.